Está começando mais um episódio e hoje, mais uma vez, vamos falar de histórias do Reddit. E o tema de hoje é primeiro encontro. Que romântico, né? Será? Nós vamos descobrir isso agora. Hoje nós estamos com a Zaira e com a Jack. Como é que vocês estão? Oiê, tudo bem? Vamos Love ver is se in the estamos air. tudo bem, né? Tudo bem até então. Até aí, tudo bem. Até aí, tudo bem. Então, vamos lá com a primeira história. Só para dar um contexto, a gente tem no Reddit, tem vários threads, né? Tem o Eu Fui Babaca, tem o Eu Exagerei. Hoje eu vou trazer um novo thread que chama Hoje Eu Me Ferrei. Que basicamente a pessoa fala alguma coisa de errado que ela fez. Então, vamos lá. Hoje eu me ferrei porque lutei com uma gaivota no nosso primeiro encontro. Então, a pessoa escreve com 20 anos. Então, uma menina me chamou para sair e a gente decidiu ir à praia. A gente mora numa cidade litorânea, então nada demais. Estávamos andando na beira do mar, conversando de boa, quando eu vejo uma gaivota tentando comer um saco de salgadinho gigante. Eu sou ambientalista e amo pássaros. Observar aves é um dos meus hobbies favoritos. Tem até um caderninho onde anoto quais espécies eu já vi e onde. Então dá para imaginar que eu não fiquei nada feliz com a cena. A gaivota estava nadando no mar, que é o que elas geralmente fazem quando estão atrás de comida. Sem pensar, eu gritei: "Ei, para com isso!" Como pássaros não falam português, nem idioma humano, nenhum idioma humano, obviamente ela ignorou meu comando. Continuou tentando engolir o saco que estava boiando na água. Então eu fiz o que na minha cabeça qualquer pessoa faria. Entrei na água. Eu não estava de roupa de banho, porque era inverno. Eu estava de jeans. Nem enrolei a barra da calça. E quando eu percebi, eu já tinha chamado a atenção de geral, porque a praia era movimentada. E eu estava lá, gritando com um pássaro. A menina pediu para eu desencanar, mas eu estava determinado. Fui entrando na água até alcançar a gaivota e puxei o saco de salgadinho do bico dela. O bicho tentou puxar de volta, mas eu gritei e ela voou. A gaivota ficou puta, mas eu salvei a vida dela. Eu imagino como que ele descobriu que a gaivota ficou puta, né? Ele é ambientalista, ele sabe. Quando voltei para a areia, a minha date, né, a menina que ele estava saindo, estava com uma cara de vergonha que dava para sentir de longe. Joguei o saco de salgadinho no lixo e voltei para onde ela estava. Ela só me disse que era melhor a gente ir embora e me deixou em casa. Acho que não vai rolar um segundo encontro. Jack, me diz uma coisa. Seria um deal breaker para você? Tipo, não tem mais jeito se um cara fizer isso com você no primeiro encontro? Minha filha, ele não precisava nem ter voltado do mar, eu já estava na minha casa. Não vou ficar lutando com quem tem certeza que sabe o que é bom para gaivota. Não. Imagina a cena. As pessoas olhando pro cara, olhando para você, tipo, quem é esse seu namorado? Porque as pessoas não sabem se é date, se é, né? Não, querido, deixa a gaivota. Vai ficar lutando? Pensa na vergonha. Não, e aí entra no mar, assim, parece o jogo dos 7 erros. Entra no mar de roupa, briga com a gaivota puxando ele de um lado, ele falando com a gaivota, amado. Tipo, parece challenge accepted, sabe? Ele esqueceu que ele estava lá para outra coisa, não era o lado ambientalista. Por favor, querido, você tem que saber o que você quer da sua vida. A Zaira só ri. É porque não tem o que falar. É muito engraçado. É muito engraçado. Mas eu já não penso assim. Eu acho que eu ia morrer de rir. Assim. Eu ia rolar no chão de dar risada. E eu não iria embora. Você ia filmar. Capaz até que eu fosse ajudar ele ou filmar. A Dani ia filmar, com certeza. Sim. E mandar pra gente. Ai, aliás, eu achava que essa história era da Dani. Fui eu. Pois é, eu realmente adoro pássaros. É verdade. Não entraria no mar, né? No frio, porque
é uma história aqui dos Estados Unidos, né? Então, entrar no mar no inverno, no calor já é difícil, no inverno, então, não entraria no mar com roupa e tudo. Mas eu acho que, para mim, não é uma coisa que é inegociável, assim, não vou mais ficar com ele, porque o cara entrou no mar no primeiro encontro, queimou o filme, eu ia achar bonitinho, eu não vou negar, eu adoro pássaros, né? Tentou salvar a vida de uma gaivota, mas fica aí um questionamento, né? O encontro era mais importante ou salvar a vida de um animal, né? Que todos os dias essas gaivotas, elas comem um monte de plástico. Eu sei que, como ele é ambientalista, ele viu e não conseguiu não fazer nada. Mas, assim, a menina ficou de segundo plano ali, ficou de escanteio. E eu acho que é por isso que ela se magoou. Mas eu, assim, particularmente, eu não teria problema nenhum, sabe? Mas eu acho assim. Um update. Aí, desculpa, só para finalizar, ele mandou mais uma atualização e ela não quer mais sair com ele, não deu certo. Nossa, queimou o filme. Surpresa. Não, mas eu acho assim, se, sei lá, fosse um pombo com negócio no bico, é diferente, você tá na terra, mas você vai entrar na água, você tá com uma pessoa ali. Acho um pouco de falta de respeito, sabe? Mas enfim, eu queria estar lá só para rir. Não, é que assim, você não conhece a pessoa. Você não conhece a pessoa, mano. Deixa a ave lá. Eu não achei desrespeitoso. Eu não achei que ela ficou. Mano, o cara entrou na água, pelo amor de Deus. Mas imagina você num passeio romântico na beira do mar com um cara, de repente ele sai correndo, entra no mar com roupa e tudo, todo mundo olhando, você pagando mó mico, Você querendo beijar. Mas eu não teria problema. Eu não teria problema com isso. Eu ia achar fofo. Eu acho que ela ficou de escanteio por alguns minutos, porque não durou horas isso, durou, sei lá, 10, 20 minutos que seja. Tá, mas aí ele ia... E foi aí ele ia show voltar de todo comédia. molhado. Mas lembrando que ele falou, ela falou para ele, volta para cá, deixa, esquece. Não, ele quis mergulhar lá no fundo, né? Ainda não consigo ver como uma coisa ruim, né? assim. Cada escolha é uma renúncia, amor. Se a sua prioridade são as gaivotas, é isso, entendeu? Mas para mim eu ia achar muito fofo. Mas é questão de gosto, né? Não deu certo, infelizmente. Vamos para a próxima história. Eu tô falando dele, mas eu gosto de salvar a lesma, né? Quando chove, agora aqui tá chovendo. Eu também elas tenho pena. Ficam andando no meio do caminho, e aí o povo pisa. Aí eu sempre caço um galho, um trem, um negócio, e fico colocando elas pro canto. Aí agora as crianças falam, mamãe, a lesma tem que salvar. Eu também tenho muita dó. Quando eu vejo uma esmagada, eu falo, ai, coitada. Então. Aí porque elas demoram 1 hora para atravessar um pedacinho, né? E elas sempre vão onde não deve, é incrível. Eu sempre taco elas na grama. Bom, vamos para a próxima, então. Vamos. Meu encontro do Tinder roubou meus perfumes. Ele me mandou mensagem hoje querendo marcar um segundo encontro. Eu não tô acreditando nisso. Me divorciei há cerca de 1 ano e estou no Tinder há 1 mês. Eu já tinha tido alguns encontros com esse cara, passeio no parque, café, essas coisas simples. Ele parecia um cara bacana. Depois de alguns desses encontros, a gente acabou no meu apartamento. Depois que ele saiu do banho, voltou para a cama e comentou que tinha muitos perfumes, e só perfumes caros. E rimos, ele brincando que eu era praticamente uma colecionadora de perfumes. Dormimos juntos. Tomamos café da manhã no dia seguinte e ele foi embora. Isso foi ontem. Quando eu fui limpar o meu banheiro hoje, percebi que 3 dos meus perfumes tinham sumido. Fiquei chocada, porque em tudo que é canto, procurei em tudo que é canto e depois de umas 2 horas percebi que realmente tinham desaparecido. Eu sei que foi ele, porque usei um dos perfumes antes do encontro. Então eu sei que ele estava lá, o perfume no caso. E ninguém mais entrou no meu apartamento antes ou depois. Agora, ele acabou de me mandar mensagem perguntando como foi meu dia e se eu queria vê-lo de novo. Será que os perfumes que ele levou, no valor total de $1.200, não foram suficientes e ele quer voltar para pegar mais? É assim que os encontros funcionam agora? Fiquei 15 anos no banco de reserva e agora parece que estou vivendo em um universo paralelo. E aí, as pessoas começaram a comentar, a fazer todos os tipos de perguntas. Então, ela fez uma atualização
no post dela falando o seguinte: não estou interessada em recuperar os perfumes, nem em ver esse homem de novo. Só estava desabafando mesmo sobre o fato do meu primeiro encontro, depois de 15 anos casada, ter sido tão ruim. Eu estava brincando. Acho isso tão absurdo que chega a ser engraçado e um pouco assustador. Aí, alguns dias depois, ela trouxe uma outra atualização. O date me mandou mensagem de novo hoje de manhã. Disse que não sabia se eu tinha visto a última mensagem dele e perguntou de novo se eu queria sair com ele. Dessa vez eu respondi: você só pode estar brincando, né? Você roubou meus perfumes e ainda quer me ver de novo? Ele respondeu: ah, sobre isso, desculpa. Eu fiquei meio ressentido com o padrão de vida que você tem e acabei agindo por pura amargura. Ele disse que achou que eu não perceberia. Queria se desculpar porque sabia que o que fez foi errado. Eu disse que não queria vê-lo de novo, mas que se ele realmente estava errado, achava que estava errado, podia deixar os perfumes com o porteiro. Ou melhor ainda, me compensar com 70% do valor e ficar com os perfumes. Não me importo em recuperá-los, só pensaria um pouco menos mal dele. Ele não respondeu. Estou sem palavras. Antes de conhecê-lo, fiz minha lição de casa e pesquisei tudo sobre ele. 41 anos, professor, um cara comum, educado. Puta que pariu. Aprendi a não confiar tanto assim. E aí, a última atualização é que o cara voltou e devolveu os perfumes, mas ela não quer os perfumes. Então, eu não sei o que ela fez com esses perfumes, mas ela falou, deixou lá com o porteiro, mas eu nem quero saber desses perfumes. Mano, como assim, professor ladrão? Não dá. Ah, Não, fiquei chateada. Tá? Profissão não quer dizer jogando nada. O nome da classe no lixo. Pelo amor Ixi, de tem um Deus, monte. gente. Com quem você tá andando, Zaira? Não, professor não quer dizer absolutamente nada. Só Não quer dizer mesmo, que ele não, deve é ganhar verdade. menos. Bom, não lá. Não, mas nesse Não, caso, aqui sim, nos né? Estados Unidos, o professor ganha muito mal também. Eu acho que é uma questão universal, infelizmente. Mas independente, gente, pelo amor de Deus, você vai. Por que ele ligou para ela? Ligou para ela porque queria mais. Queria roubar o resto. Ai, tô Achei que não indignada. fosse Nossa, perceber. gente, eu acho isso tão mesquinho. Ai, você, além de você ser invejoso, você ainda fala, então, é que eu sou invejoso, minha vida é um lixo e eu não suporto ver a alegria das pessoas, então eu sou assim, sem noção. Ai, credo, baixo astral. Nossa, péssimo. Achei muito péssimo, muito de mau gosto essa atitude desse cara. Eu pegaria, sim, né? Como uma boa capricorniana, eu pediria os perfumes e 70% de danos morais. Danos morais. Pedi um perfume novo. Pode me trazer um novo. Eu não quero mais usado. O usado você já usou, pode ficar. Um de Nossa, cada. Já que foram 3, eu se ia- vira. eu ia mandar uma mensagem esculachando com ele, bloquear ele de tudo. E, mano, fica com esses perfumes. Eu não ia querer usar perfume de gente invejosa. Ai, vai. É isso que você quer? Esmola? Toma, mendigo. Vá se lascar. Mas o perfume não era dele, era dela. Não, eu sei, mas, sei lá. Bom, bem que ela fez o que era o $1.200, né? correto. Caro, Que caro. ela fez o correto, que foi reportar ele no Tinder. Porque é um perigo. Vai que saber bom. se ele não faz isso com todas as minas. De repente ele é um cleptomaníaco. E toda casa que ele vai, ele rouba alguma coisinha. Vai saber. A gente não sabe, mal se conhece, né? Então, pelo Ou menos é um ela reportou ele no Tinder. Ou é um estelionatário em potencial, né? Desculpa. Pode ser. Porque aí E mesmo começa que com não perfuminho. seja. Mesmo que não seja, ela já cortou mal pela raiz. Eu gostei que ela não ficou enrolando e ela não bloqueou ele sem falar nada. Ela falou, deu o texto, chamou ele pelo nome que ele tem. Você roubou os meus perfumes. Não ficou, não quero te ver, não sei o quê, entendeu? Esses que você tem que já bloquear e tem que explicar o motivo. Para esses caras não achar que eles estão. Que ninguém tá percebendo, sabe? Que eles estão se escondendo atrás do bambu. Mas olha a cara de pau. Querer sair com ela de novo. Gente. Mas eu tenho plena certeza que ele tinha certeza da impunidade. Ela nem percebeu, ela tem tantos. Entendeu? Nossa. Sem noção. Desejamos sem noção, sorte para gente. ela, né? 15 anos depois de um casamento que não deu certo, né?
estrear dessa maneira. Mas que bom que ela tava com bom humor, né? Perder 1.200 conto e rir não é para qualquer um, realmente. Mas eu acho que ela poderia ter falado logo lá na primeira mensagem dele. Não esperado ele falar com ela de novo. A resposta que ela deu na segunda tentativa, eu acho que deveria ter dado na primeira tentativa, já para acabar com o assunto, e porque ele poderia não tentar contactar com ela de novo, e ela perderia a oportunidade de botar ele no lugar dele e, lógico, recuperar os perfumes. Porque para mim isso é importante. Mas eu acho que ela ficou tão indignada que ela não teve essa reação, sabe? É como quando alguém é preconceituoso com você, quando você ouve um absurdo, e aí você fica tão passado que você não tem o poder de reação. Tudo bem que é por mensagem, você consegue pensar mais e tal, não foi ao vivo. Mas eu consigo totalmente entender, porque isso seria muito eu. De olhar e falar, não é possível que isso está acontecendo. Eu tô ficando maluca. Muito triste essa... Lamentável. Lamentável essa situação. Bom, vamos para a próxima. Mais um caso de Hoje Eu Me Ferrei. Essa história, na verdade, é antiga, não aconteceu recentemente, mas a pessoa trouxe uma história, quis abrir o coração. Hoje eu me ferrei no meu primeiro encontro e paguei o preço por anos. Eu sempre fui desastrado, sempre. Tenho várias cicatrizes de acidentes idiotas, mas até então eu nunca tinha quebrado nada, nem tinha tido uma lesão séria. Também nunca soube flertar. Eu tinha 17 anos e esse era o primeiro encontro da minha vida. Então eu queria impressionar a garota. Era dezembro, tinha uma pista de patinação no gelo na cidade e, pela lógica dos filmes, isso sempre funciona com as meninas. Ela curtiu a ideia. O primeiro sinal de que ia dar ruim foi que minha mãe, por coincidência, estava ali perto fazendo compras, basicamente de plantão caso eu precisasse ser levado para o hospital. A gente estava lá patinando e eu, super consciente da minha falta de coordenação e do fato de que uma garota estava me olhando, fiquei me arrastando pela pista, super cauteloso, grudado no corrimão o tempo todo. Eu estava me segurando firme quando os meus pés escorregaram e eu fui para o chão. Infelizmente, meu braço continuou agarrado no corrimão, como se minha vida dependesse disso. Meu ombro não estava preparado e decidiu me abandonar. Acabei deslocando meu braço. A única coisa mais dolorosa que isso foi a vergonha. A menina que estava comigo perguntou se eu estava bem. E claro, eu fingi que sim. Ainda dei mais umas 2 voltas na pista antes de admitir que talvez fosse melhor sair dali. Liguei para minha mãe e fui levado para o hospital para recolocar o ombro no lugar. Depois dos raios-x, os médicos explicaram que a lesão era complicada e que a única forma de resolver seria operando. A garota do encontro ficou comigo por 1 ano. O que foi uma surpresa bem legal. Então, pelo menos, teve um desfecho feliz, né? Nossa! Fico imaginando só a conta. Vixi. Não deve ter sido barato. Eu não sei. Eu acho que eu vivo em outro planeta. Não é possível. Por que as pessoas dão tanta importância para vergonha? Porque já é a segunda história que a pessoa fica com vergonha da outra, e aí ele fala, nossa, uma surpresa a menina ter ficado comigo por 1 ano. Gente, qual o problema? Todo mundo cai, todo mundo faz coisas esquisitas. Isso pra mim tá meio esquisito. Eu nunca fui sentir vergonha, né? Zá, ele tem 17 anos, é o primeiro date dele da vida, claro que ele vai ter vergonha. Adolescente tem vergonha de acordar, de tudo, qualquer pio que você dá, eles têm vergonha. Isso é inerente ao adolescente. Eu tô falando da surpresa dele, da menina ter ficado com ele por conta da vergonha que ele passou. Entendeu? Pensei que você estava problematizando a vergonha, ponto. Não! Né? Mas eu acho que dependendo se a menina acordasse uma grande importância à vergonha, ela não teria ficado com ele, né? Então, mas é isso que me surpreende. Por que isso é tão importante? Sabe por quê? Porque o cara foi salvar uma gaivota e a menina nunca mais quis olhar para a cara dele. Imagina deslocar o ombro no primeiro encontro. Mas é um acidente!
Mas é um acidente, gente. Se ele tivesse sido atropelado na rua e morrido, aí não tem vergonha, sabe? É a mesma coisa, é um acidente, acontece. Aí é trauma que Não, chama. pesou. Não, eu acho que se ele tá seguindo a lógica dos filmes americanos, o cara é um ótimo patinador no filme. Carrega a menina, dança com ela. Ele só se esqueceu que ele não era tão bom assim. Então ele deve ter pensado, nossa, é uma prova de que eu sou desastrado e ela nunca mais vai querer me ver. Mas, graças a Deus, não foi o caso, né? Ficou Coitado, um ano. né? Deslocar Ficou o ombro deve até o ser ombro horrível. melhorar. Será que ele foi em outros encontros? Porque o primeiro encontro traumatizou. Eu fico pensando se a pessoa nunca mais quer ir para o primeiro encontro, ou talvez nunca mais patinar no gelo. Não, patinar no Escolheu gelo um encontro mais esquece, né? fácil. Se a Ele nem menina ficou podia, com ele tava não com o foi ombro traumático. zoado. Bom, eu acho que deslocar o ombro pode ter sido traumático. Aí sim. Não façam encontros em patinação no gelo se você não for sei lá, um campeão olímpico. Porque você vai passar vergonha, gente. Pelo amor de Deus, para. Porque daí também, quem sabe um pouquinho, vai querer se mostrar, aí vai meter o nariz no chão, vai sangrar, vai sujar a pista. Gente, dá uma segurada. Não é Bom, agora nós temos aqui uma pergunta. Tá. É a pergunta que a pessoa tem que se fazer. Você quer brilhar ou você quer um date? Os dois não dá, potencialmente. Pois é. Bom, vamos para o próximo caso, que a gente tem uma pergunta aqui. É estranho eu, mulher de 30 anos, perguntar para homens, geralmente de quase 40, se eles querem casar já no primeiro encontro? Tenho 30 anos e não namoro há mais de 6, mas eu realmente quero me casar. Então tenho saído para alguns encontros e trocado ideia com alguns caras. Só que parece que toda vez que eu menciono no primeiro encontro que estou querendo me casar, os caras começam a dar desculpas e dizem que eu estou forçando a barra ou que sou complicada. Eu já não sou tão jovem assim e não estou interessada em namoro casual. E os homens com quem eu estou conversando também não, até porque a maioria está com quase 40. Isso já aconteceu tantas vezes que eu comecei a achar que o problema sou eu, por querer deixar tudo claro desde o primeiro encontro e que não posso esperar nada de ninguém nessa fase inicial. É estranho eu querer deixar as coisas claras desde o começo, Zaira? Olha, meu lado racional diz, tá sendo perfeito e o cara tá sendo um idiota de não dar chance. Porque se ele tem alguma intenção de casar um dia, ele devia ver aquilo como uma coisa boa. Bom, essa mulher já tá. Já é um potencial para mim. Se vai dar certo, não sei, mas é um potencial. Mas, conhecendo a sociedade como ela é, né, parece uma forçação de barra. Não sei como ela está falando, né? Porque assim, eu fico pensando, o meu casamento, por exemplo, eu conheci meu marido numa rede social, quer dizer, num aplicativo, né? E acho que na primeira semana, os primeiros 15 dias, sei lá, a gente viajou e a gente teve uma conversa, assim. Eu perguntei pra ele, qual é o maior sonho da sua vida, né? E aí ele, na maior simplicidade, né, meio sem graça, falou assim, queria uma família, ter filhos. Fazia 15 dias, ou sei lá, uma semana que a gente tinha se conhecido. E aquilo opa, bom, se der certo, ele é uma boa pessoa para ter filhos. E eu já nem ligava mais para ter filho, porque eu já estava quase 10 anos solteira, né? Era 8 anos e meio solteira. Então aquilo foi legal para mim. Porque ele não estava me pedindo em casamento, ele não estava me pedindo para ter filhos, não era nada disso. Mas aquilo me chamou a atenção, porque eu sou mais velha do que ele, né, também. Então, para mim foi um ponto de atenção, foi legal saber disso. Se não desse certo, tudo bem, não deu certo, mas eu já sabia que ele poderia ser um bom pai. E, de fato, se tornou um excelente pai. Eu estava 100% certa. Que essa vontade muito grande fez muita diferença. Então, eu, como sou muito, né, preto no branco, eu sou muito direta, eu sou do time, vamos deixar claro as intenções. Mas eu entendo que os homens são muito medrosos. E por mais que eles também tenham essa intenção, também estejam procurando a mesma coisa, eles têm muito medo de admitir e medo de repente, não dar certo com essa pessoa. Eu quebrei as expectativas dela, ou então, nossa, que pressão, eu quero, mas não é agora, sabe?
ele perde argumentos para cair fora, talvez, sabe? Sendo que ela já deixou claro e ele não e os caras que fogem, na minha opinião, são os caras que não têm coragem de falar assim, olha, eu sei que você quer casar, mas eu não quero casar com você. Eu também quero casar, mas eu não quero casar com você. E aí acabar e beleza, vida que segue. Assim, se você quer resultados diferentes, você não pode fazer a mesma coisa o tempo todo. Acho que tá tendo aí, ela não tá sabendo ler o contexto que ela tá inserida e as pessoas que ela tá saindo. Acho super legítimo ela ter na cabeça dela que ela quer casar, que ela, enfim. Mas eu acho que dá uma assustada, dá uma vibe de desesperada, sabe? Pode ser, como a Zá disse, concordo, depende de como ela está falando isso. No seu caso, Zá, foi uma conversa e foi você que perguntou para ele. Não veio dele espontaneamente. Outra coisa, eu acho que assim, pessoas um pouco mais velhas não têm mais o tempo nem a paciência de namorar não sei quantos anos, noivar não sei quantos anos, as coisas, tipo, as pessoas tecnicamente, né? Mais velhas, elas já sabem, elas já têm um objetivo mais preciso. Tô gostando dessa pessoa, vou morar junto. Não tem por que ficar esperando tanto tempo. Não é como se você precisasse terminar sua faculdade, ter um emprego mais estável. Geralmente, né? Não é todo mundo, eu sei, mas geralmente você já tá ali meio encaminhado. Então, sabe, as coisas acontecem um pouco mais rápido. Mas, um pouco mais rápidas? Não sei concordar, mas tá bom. Não, mas faz sentido. Mas eu acho que também os caras que demoram muito para casar, eu acho que eles têm esse medo. É um medo real. Porque eles adiaram tanto que quando o evento tá ali na cara deles, dá um pânico, entendeu? Tipo, ai, não sei. E perde um pouco essa questão da conquista, que para alguns caras é muito importante, sabe? De você meio que convencer. Sempre tem, né? Sempre tem. Então, é um conjunto de fatores. Eu, no lugar dela, não falaria, veria. Porque assim, eu quero casar. Calma, você nem me conhece, querida. Eu entendi que você quer casar. Mas você não, é uma informação que talvez você não precisa dar no primeiro encontro. Você pode deixar claro. Mas, poxa, você nem sabe se você gosta da pessoa. Às vezes você nem precisa falar, porque o cara é um idiota, rouba teus perfumes. E aí essa informação ela é totalmente irrelevante. Entendeu? Conhece o cara para ver se vale a pena você informar ele dessa sua vontade. Entendeu? Eu tenho uma amiga que chegou pro cara que ela estava ficando, falou: "Você quer ser pai? Porque eu quero ser mãe, mas eu não quero ser mãe logo, eu quero ser mãe hoje." E colou. E eles têm uma filha juntos. Meu Entendeu? Deus. Uau! Por quê? Porque ela já estava ali numa idade, ele também estava numa idade, ele estava procurando casamento? Não necessariamente, mas estava rolando, e não foi no primeiro encontro, tá? Estava rolando, eles estavam se curtindo, e foi isso. E eles já tinham, não tinha, sei lá, 20 anos, entendeu? Bom, eu vou culpar a sociedade. Já vou chegar já com os dois pés na porta. Primeiro, Sim. por que 30 anos você se sente velha? Porque a sociedade mostra que a galera tá casando com uns 25, tem filho nos 30. Então, ela acha que ela está velha, quando na verdade 30 anos é muito jovem ainda. Tem muita coisa para viver, muita gente para conhecer, não precisa esse desespero. Não é, eu acho que o problema não é você chegar e falar, eu estou procurando alguém para casar, é como você entrega essa informação. Me parece que o jeito que ela está entregando essa informação está soando como um desespero. E, sinceramente, lendo o que ela escreveu, que está solteira há 6 anos, que ela quer se casar. Tipo, ela, não é assim, eu quero estar bem no relacionamento. Não, eu quero me casar. Não importa com quem. É isso que está dando a entender com essa mensagem. E é isso que os caras, quando saem com ela no primeiro encontro, sentem. Tipo, eu não tô aqui porque ela quer me conhecer, eu tô aqui porque ela precisa de um marido.
não importa quem. Então, isso gera uma pressão muito grande. Então, quando eles falam que eles se sentem que estão contra a parede, é justamente isso. Né? Quer dizer, se eu não gostar de você, ou sei lá, se eu gostar de você, mas não tiver certeza que eu quero te casar com você, porque a gente acabou de se conhecer, eu estou me sentindo pressionada porque eu tenho que casar com você, e eu sei que não é bem isso, mas é o que deu a entender. E quando a gente toma uma atitude no desespero, sempre dá merda, sempre dá errado, porque você não tá pensando nas consequências, você não tá pensando se você conhece ou não uma pessoa. Quando você casa no desespero, pode ser maravilhoso no começo, mas daqui uns 5, 6 anos, a conta vem, entendeu? Então tem que sempre pensar com calma em tudo que você vai fazer, grandes decisões da vida, de mudança de vida, por exemplo, casar, ter filho, são coisas que você tem que pensar muito bem antes. Se você pode, se está no momento certo, se a pessoa que está com você é uma pessoa legal. E depois, se você encontrou tudo isso, você pensa, quero me casar com essa pessoa? Ela está fazendo tudo o contrário. Então, eu acho que é isso que a galera está sentindo, é essa pressão. Mas obviamente, se não tivesse essa pressão da sociedade, de uma certa idade... Meu marido, a gente casou, ele tinha 41 anos. 41? 42, eu acho. 43, 41. nem lembro. 41? Não, a gente se conheceu, ele tinha 41, a gente casou 43, eu acho. Ele, quando chegou nos 30, ele falou, beleza, não casei, vou morrer solteiro. Eu pensando, gente, nos 30 eu tava na melhor fase da minha vida, curtindo, não queria nem saber de casar, entendeu? Então, assim, para você ver como que, se você se deixa levar para as questões que a sociedade forçam, filmes, comerciais, é sempre família feliz, sempre homem com mulher. Então, se você não tá nesse padrão, você tem uma vida detestável, horrível, depressiva, fica desesperado, e aí toma atitudes que vão acabar com a sua vida, e às vezes pode ser para sempre. Então, assim, se eu pudesse conversar com essa mulher, eu adoraria conversar com ela e falar, por favor, vai com calma, não vai casar com qualquer louco que aparecer aí, que você pode se arrepender. Posso falar? Pode. Posso falar uma coisa? Mulheres assim, que já sentem essa pressão e querem e se deslumbram com a parte do casamento, da festa, do romance, sabe? Porque tem, né, essa romantização do casamento, do não sei o quê. Elas são presas muito fáceis para caras não nada legais, entendeu? Abusivos, tóxicos, violentos, que tem uma condição financeira complicada, sabe? Assim, é uma presa mais fácil, porque daí você enche os olhos dessa mulher, que vai filtrar mais ou menos, vai ver ali o que ela quer ver, e depois, para se livrar. Eu conheço uma pessoa muito próxima a mim que aconteceu isso. E o cara, quando eles se divorciaram, a juíza chamou ele de estelionatário. Por quê? Porque a moça que casou, ela já tinha uma certa idade, ela sabia que não ia ser mãe, porque já não dava mais, mas ela estava ali querendo um marido, quero um marido, quero um marido. O tempo foi passando, não aconteceu. Aí chegou um cara X, que ninguém sabia quem era, eles se casaram e deu muito ruim, entendeu? Assim, deu muito ruim. Foi só a questão financeira o problema, o prejuízo. E aí, vocês estão sentadas? Eles se separaram e depois eles se casaram de novo. Ai, entendeu? Porque daí rolou dependência emocional, enfim, todo esse... Então, assim, tem que tomar cuidado. Você não pode ficar falando esse tipo de informação, porque você já vai fazer os olhos de gente que não presta brilhar. Mas eu entendo também em relação à idade, porque no caso dessa menina do Reddit, né? Eu não sei qual que é quais são as outras intenções dela, né? Porque, por exemplo, se ela quiser ter filhos, é uma coisa que ela tem que pensar. Se ela quiser ter filhos com um marido, porque são coisas completamente diferentes, né? Porque hoje em dia você consegue fazer uma produção independente, mulheres, né? Conseguem fazer produção independente. Homens também, Então, eles podem adotar. mas Nunca ouvi falar. não é a mesma coisa. Quê? Nunca ouvi falar de um homem solteiro, vou adotar. Eu Né? conheço. Conhece? Sozinho? Principalmente homens gays, acontece.
Não, Mas mas sozinho, homens gays com solteiro? parceiro. Sim. Eu nunca vi solteiro, homem solteiro. Ah, eu já vi, mas enfim. Não é Bom, esse o tema. Enfim. É. Não, e Então, é eu exceção, gente, entendo. claro. Exceção da exceção da exceção, né? Vamos combinar, né? Não, nem os caras que é pai estão criando os filhos, quem dirá caçando filho para criar. Exato. Exato. Então, assim, eu entendo, né? Porque eu me espelho muito nessa pessoa, né? Que eu não já tinha desencanado de ser mãe, porque eu falei, nossa, tanto tempo, né? Solteira, acho que não vai dar tempo de conhecer alguém, e aí ser mãe, não sei o quê, não vai dar. Mas, se a pessoa já pensa em ser mãe, se ela não tá desencanada, eu acho que a pressão é ainda maior. E aí não é uma pressão social, é uma pressão fisiológica. Sim, Porque por mais que medicina esteja avançada, não sei o que, blá blá blá, o corpo humano tem prazo de validade. Então, ou vai parar de ovular, ou os óvulos já estão velhos, pode vir com alguma questão de saúde da criança, né? E aí você precisa saber se você quer bancar ou não isso. Então, o corpo humano não acompanha a tecnologia. Ele tem sim prazo de validade. Então, se a intenção dessa mulher é criar uma família em que ela vai gerar uma criança, o desespero ainda fica maior, né? sim. mas eu Agora, acho se ela que ela precisa se preocupar ainda mais se vai enfiar uma vida inocente no meio disso tudo. concordo Então, plenamente. Com um semi-desconhecido. Porque daí você fica preso Sim, com essa pessoa para sempre, né? de alguma forma, e sim. eu acho que não Exatamente. é só físico, mas eu também acho que é social, tá? A pressão de ser mãe. Muita mulher Ah, nem sim. sabia que não queria ser mãe, mas é porque vai no modo Sim. piloto automático. Ah, tá todo mundo casando, tendo filho, é isso que eu tenho que fazer. Né? Nunca parou para É. pensar, nunca pôde nem ter o privilégio de falar, eu não quero ser mãe, porque vai ser julgado. Né? Não, Tem e essa assim, não também. tem condição de reconhecer a paz que é você ser solteira, você ter seu trabalho, você ter sua casa, você ter seu tempo para você, entendeu? Porque fica nessa pilha de fazer o tique lá, casamento, Você não filho, vive o não sei o presente. quê, entendeu? E É. olha que eu não fui Não, mais cedo. uma coisa não exclui a outra, né? Uma coisa, o fato de ter a questão biológica não exclui a pressão da sociedade, né? Mas em questão dependendo do meio que ela tá também, a pressão é ainda maior, né? Tem Sim, com sociedades certeza. muito conservadoras religiosamente, por exemplo, que aí ainda mais aí nos Estados Unidos, né, que tem algumas regiões que são muito fortes essa questão, né, de eu nasci para casar, ter filhos, procriar, enfim, continuar a humanidade, né? E aí Não, e essa você pressão é é de ainda certa pior. forma excluída, você é de certa forma excluída da sociedade porque você não é mãe. Porque quando você vira mãe, você tem um status diferente. Inclusive, para algumas pessoas, status de privilégio, porque você pode ali decidir algumas coisas, você sentiu algumas coisas, passou por algumas experiências que quem não é mãe, não tem o pitaco para dar ali, porque você não conhece a experiência ali de ser mãe. É um patamar diferente. As pessoas que são mães numa sociedade que valoriza a maternidade, eu digo essas sociedades conservadoras, religiosas. Não, valoriza sim. Quem é mãe é outro rolê do que uma mocinha solteira, entendeu? Tem uma É, hierarquia. é outro rolê, mas assim, são duas coisas que caminham juntas, né? O status de ser mãe junto com o julgamento constante, contínuo e Ah, eterno, né? sim, sim, Então com é um certeza. Mas eu digo peso assim, que vem junto, mas né? o fato de agora ela é mãe, é como se você colocasse, você tivesse mais valor porque você gerou, entendeu? Nesse sentido que eu E quis de dizer. fato você tem. De fato você tem, porque a sociedade que a gente vive, ela valoriza Sim, apenas a força de trabalho que está sendo colocada no mundo, porque no fundo, é só mais uma força de trabalho para sustentar o capitalismo, né? Então, mas assim, vai ficar muito político isso aqui. militei, Mas militei. eu acho, inclusive, eu acho fantástico essa onda de mulheres que estão decidindo não ter filhos. Eu acho que isso é maravilhoso. E não querer casar também, independente, porque muita Libertador. gente é libertador, exatamente. E independente da sua do seu direcionamento sexual, né? Porque muita gente associa a homossexualidade ao não casamento.
né? Mas não, É. tem um monte de gente hétero falando, não quero casar, eu quero ser livre, eu quero ser quem eu quiser ser na hora que eu quiser ser, porque não ser casada e não ter filho é liberdade. Mas eu acho que você tem um nível de privilégio muito grande para você ousar dizer isso, porque a gente, infelizmente, tem uma sociedade muito patriarcal e às vezes as mulheres elas não têm escolha de não casar É. ainda. Que Isso eu não é o acho caso dessa extremamente menina do triste. Reddit, né? Ela, no caso, não casa por opção dos homens. Dos homens que ela tá saindo. Pega leve, amiga, vai dar tudo certo, tá? Não se enfia enrascada. Dá Bom. uma segurada na emoção. É. Vamos agora à última história, hein? Eu fui babaca, esse é o thread de hoje. Eu fui babaca por fazer uma garota chorar sem querer no nosso primeiro encontro? Eu, homem de 23 anos, levei uma garota ao cinema recentemente e tudo estava indo super bem, até a volta para casa. Em algum momento, começamos a falar sobre fantasmas e ela mencionou que acredita que eles existem. Eu, sinceramente, acho isso meio bobo e, obviamente, não acredito que fantasmas existem. A gente começou um mini debate sobre eles existirem ou não. E uma das coisas que eu fiz durante a discussão foi invocar todos os fantasmas, espíritos, demônios, pedindo para eles aparecerem ali para assombrarem a gente, arruinarem nossas vidas e até fazerem a gente bater o carro e morrer naquele mesmo instante, se eles realmente existissem. Eu falei isso num tom brincalhão, rindo. Nossa, como ele é engraçado. Do nada, ela começou a chorar muito. Eu fiquei chocado. Ela disse que eu passei dos limites e que agora estava assustada. Quando finalmente deixei ela em casa em segurança, eu soltei um: bom, estamos vivos. Acho que isso encerra o debate. E eu admito que isso foi meio babaca da minha parte. Então, eu fui babaca? Para contexto, ela não é religiosa. Você foi um imbecil. Mais uma vez, qual é o seu objetivo? É finalizar um date de um jeito legal ou ser um imbecil? Não, porque isso é Gente, coisa de menino, isso é coisa de moleque. isso é coisa de gente Idiota. muito sem noção. Tô chocada, porque Sim, você foi um babaca. vamos colocar uma observação. O fato da pessoa não ser religiosa não significa que ela não seja espiritualizada. São coisas diferentes. E você não pode, em hipótese alguma, tentar reduzir, tentar abafar a crença, qualquer tipo de crença do outro. Se você não acredita, ótimo, só fala, eu não acredito. E se aquele assunto te incomoda, olha, eu não acredito, então, por favor, não vamos falar sobre isso. Sabe? Agora, você precisa ser um cretino. Nossa, eu queria que ele tivesse saído de lá e acontecido tudo que ele desejou só com ele. Eu tava assim, esperando a Dani falar. Aí ele bateu o carro. Mano, que cretino! Ai! Eu fiquei com ódio, revoltada. sinceramente. Não, e assim, qual o objetivo? Por que ele fez isso? Qual ele quis ser piadista. Eu, como piadista, eu entendi. Eu só não achei que foi legal. Hã? Mas tudo tem limite. Isso daí você faz com seus amigos. A menina não é tão eu vou falar bro. uma coisa. Supondo que a pessoa, por exemplo, a menina ela acredita muito em fantasma. Ele não acredita, então ele não tem essa noção. Ele não imaginou que ela ia chorar. Mano, quem que chora? Ai, a gente vai morrer, o fantasma vai parar o nosso carro, nós vamos morrer agora. Mas ela falou. Não, ela falou. Uma coisa você fala assim, ele só tinha que ter já ouvi relatos de gente que já viu fantasma. Agora, um fantasma parar um carro em movimento, eu acho que assim, eu achei de um pouquinho demais ela chorar, começar a chorar no carro. Você tem medo de borboleta? O que você tá falando da menina com medo de fantasma? Olha, sem ataques pessoais. Não, eu entendo, eu só assim, achei que... Eu acho assim, a pessoa, ela te fala de uma fraqueza dela, não use. Não use, porque isso não, assim, exatamente. não é divertido. Acho que na vida tem limite. Você não conhece essa menina. Primeiro encontro, não seja imbecil. Se ela falou, eu tenho medo de um negócio,
respeita. É só isso. Porque é sempre essas piadinhas, sabe? Eu tô cansada de ver menina nova aguentando um monte de humilhação para não. Porque o cara quer ser engraçadão. Eles sempre são engraçadão em cima de menina ou em cima de alguém mais fragilizado. Eles nunca são engraçadão com os bro deles, com o cara que é popular, porque eles sabem que eles vão tomar um esculacho. Entendeu? Eu tenho muita sensibilidade com isso. Inclusive, eu tenho um filho de 10 anos e eu falo para ele, eu falo, não seja imbecil com as meninas, com pessoas vulneráveis, porque não é engraçado para você. Acho que se ela tivesse dado risada, beleza. Mas, mano, ela falou que ela tem medo. Não seja idiota. Mas eu acho que também, assim, você nunca vai imaginar que a pessoa vai começar a chorar se você fizer uma brincadeira. Eu achei mas que você não foi pode tanto também assim. escolher O não ruim, fazer. o ruim foi o seguinte, o ruim é que, para ele, o mais importante era ele estar certo do que o bem-estar da garota. Então, chegar no fim de tudo, que a menina já tinha chorado, que ele já tinha sido um idiota, ao invés de se desculpar e falar, tá vendo como eu tava certo? Tipo, isso que foi tudo foi problemático, mas isso para mim é o que me pegou mais. E lógico que o veredito do Reddit foi que ele foi um babaca, né? Eu acho que para surpresa de ninguém, né? E hoje ele tem 50 anos e continua solteiro, e o dia mais feliz da vida dele é o Halloween. Não, porque ele não acredita em espírito. Mas olha, Dani, é muito problemático isso, por mais piadice que seja. Eu acho que o final foi só a cereja do bolo, assim, foi só o atestado de imbecil, assim, dele, né? Porque, por exemplo, eu morro de medo de aranha. Todo mundo sabe, porque eu falo para todo mundo que eu tenho muito medo de aranha. Eu mato aranha? Mato aranha. Eu prefiro que ela morra do que eu morrer de medo. Quando uma vez aconteceu, quando eu era adolescente, de uma pessoa, uma menina da minha idade, sabendo que eu odiava aranha, que eu tinha medo de aranha, ela jogou uma aranha na minha cara, porque era engraçadinho. Horror! É a mesma coisa, você tá jogando na cara. Mas você não chorou. Não, mas isso eu só não vem ao matei caso. ela. Isso não vem ao caso, porque você não é tão sensível. Aquela menina é mais sensível, ela chorou. Dani. Eu fui sensível, sim. Eu saí correndo chorando, sim, porque era muito assustador para mim. Claro que sim, porque é muito assustador para mim. E fiquei com muito ódio. Então, assim, o medo da pessoa não diz respeito a você, diz respeito ao outro. Então, isso é uma característica de quem faz bullying com o outro, que não considera a dor do outro. Entendeu? Então, se ela falou, eu tenho medo, e o cara fica fazendo esse tipo de chacota. De chacota, exatamente. Ele tá simplesmente fazendo bullying com ela, sabe? Eu vou ser advogada do diabo aqui. Ela não disse que tem medo, ela disse que acredita. Tudo bem. Isso quer dizer, isso já meio que dá a tendência a dizer que ela tem medo. Mas ela não chegou e falou assim, eu tenho medo. Uma coisa é você saber que a pessoa morre de medo de aranha, jogar uma aranha na cara dela. E outra coisa, uma pessoa falar, fantasma existe. E o cara falar, se o fantasma existe, então que vem assombrar a gente aqui. Então, assim, existiu um momento do choque. Ele disse que ficou chocado. Ele não esperava que a piadinha dele ia fazer ela chorar, né? Então, eu acho que até aí, eu não acho que ele estava de todo errado. Foi meio idiota de fazer uma piada. A piada também foi idiota. Se ele falasse assim, se fantasma existe, aparece um aqui. Não, ele quis falar que era para invocar demônio, que eles iam bater o carro, que todo mundo ia morrer. Foi um pouquinho mais pesado, eu entendi. Mas eu acho que... você pode até dar o benefício da dúvida, mas a partir do momento que ele quis provar que ele estava certo, aí, meu filho, aí... E aí ele foi lá no Reddit e perguntou para todo mundo, e aí, vocês acham que eu fui babaca? Esperando que todo mundo fosse falar, não, a menina que é sensível. Isso já diz tudo, né? Aí eu vi uma expressão que ele falou depois da atualização? tão engraçada que eu queria Nunca mais lembrar para falar. Lógico que não. Ela não quer mais saber dele, né? Graças a Deus. Eu acho que foi, como que se diz? Foi uma seleção natural, sabe? Já mostrou na hora que ele não é compatível com ela, né? Então, eu vou procurar a expressão que eu li esses dias e que eu achei muito engraçada, porque não tem como. A expressão do quê? Uma expressão nova de uma professora aqui, ó, quer ver? Achei.
Aí tu cagou na mão e bateu palma. Foi exatamente o que ele fez. Sim. Nossa, fenomenal. Adorei. Eu acho que traduziu direitinho essa história, né? Isso, entendeu? Você pode até ter o benefício da dúvida, até a frase final do Virgiola. Aí, filho, vai contar piada pros teus bro, vai. Bom, gente, foram esses os casos hoje. Tinha muita história legal de primeiro encontro. Eu guardei mais algumas para a gente fazer um outro episódio mais para frente, tá? Então, aguardem que tem mais. Mas eu quero saber se vocês têm alguma história para mandar para gente. Se vocês tiverem, manda para o nosso e-mail, batepapodasmeninas@gmail.com, tudo junto. A gente só precisa saber do seu nome, do seu sexo e da sua idade. Não precisa falar nome, não precisa falar de onde você está falando. Quer que a gente dê a nossa opinião sobre o que está acontecendo com a sua vida? Então, o momento é agora, tá? Manda aqui pra gente. E semana que vem, nesse mesmo horário, às 17 horas, estaremos de volta. Um beijo. Tchau.